pediram a renúncia de Vargas no dia 23 e ele respondeu a isso com um tiro no coração. O Hélio Jaguaribe sustenta que o moralismo das classes médias era, no fundo, alienante, já que elas haviam assumido, na esfera pública, a defesa intransigente do fim de um governo democraticamente eleito, usando como argumento exclusivo o tema da corrupção, quando o que estava em causa na crise do governo Vargas era, segundo ele, a insatisfação das burguesias comercial, industrial e agrária com as políticas de governo, dentre elas as que promoviam o bem-estar dos trabalhadores, penalizavam com impostos as classes produtoras, limitavam as remessas de lucro das empresas estrangeiras, tornavam monopólio estatal a exploração do petróleo, etc. Políticas nacional desenvolvimentistas, com redistribuição de renda. As classes médias teriam agido sem dúvida em nome próprio, já que a inflação que Vargas prometera domar as penalizava, e seu moralismo de fato identificava no governo o mal a se combater. Era preciso dizer não ao mar de lama. Mas os interesses realmente em jogo, na leitura de Jaguaribe, ultrapassavam em muito a capacidade de compreensão dessas classes a eles, e eles tinham a ver com a dinâmica profunda da disputa pela direção a ser conferida às políticas econômicas do governo. Isso é, diziam respeito à gestão do capitalismo e à regulação do conflito de classe no momento de crise econômica. É como se Jaguaribe dissesse que a tradicional luta fratricida entre frações da burguesia pelas benesses do Estado cartorial, tudo termos dele, tivesse sido posta em suspenso diante do objetivo comum de depor um presidente que, imaginavam, se havia tornado impopular e corrupto e, uma vez mais, se aproximava perigosamente do comunismo. As burguesias contaram para isso com o beneplácito moralista de parte das classes médias urbanas, muito particularmente seus braços midiático e armado. O suicídio de Vargas abortaria o golpe militar em curso e mostraria que, contrariamente à leitura superficial da dinâmica política nacional por parte dos estratos golpistas das classes médias, que Jaguaribe identificara, Vargas era muito popular. A comoção social que se seguiu ao seu suicídio obrigou Carlos Lacerda ao exílio, os militares a se recolherem aos quartéis e as classes médias a se mirarem no espelho da nacionalidade. E esse espelho não era o espelho de Próspero, citando lá o livro clássico do Richard Morris. O Brasil que foi às ruas chorar por Vargas era pobre e vulnerável, antítese do sonho de prosperidade e distinção dos setores médios mais conservadores. E o espectro do presidente morto, estranho à maior parte desses setores, os assombraria nos anos vindouros. A dinâmica política do país teve no suicídio de Vargas, então, o que eu denomino o seu primeiro momento serendípio. O suicídio foi o trágico desenlace da disputa intestina entre elites econômicas e políticas pelo controle do poder de Estado no Brasil republicano. O sistema político do país continuava, em grande medida, dependente de oligarquias solidamente encasteladas no mundo agrário. As elites industriais ainda eram recessivas, no sentido de subsidiárias ao segmento que gerava as maiores divisas para o país, a despeito dos grandes esforços industrializantes de Vargas. E o capital comercial, fiel das relações de troca entre o país e o mundo, tinha grande poder desestabilizador da relação entre essas duas forças econômicas. Com a ampliação da participação popular nas eleições, em 1950, 44% da população adulta se inscreveram para votar, embora apenas 31% tenham efetivamente comparecido às urnas, os conflitos entre essas elites deixaram de ter em seus interesses econômicos o referente exclusivo da legitimidade de seu controle do aparelho de Estado. O conflito interno às forças capitalistas passou a ter que se haver com o voto popular, e com ele a incerteza dos resultados das disputas eleitorais. Ao apoiar o golpe contra Vargas, as parcelas moralistas das classes médias expuseram sua aversão a essa incerteza constitutiva da dinâmica democrática. Dito de outra maneira, e mais enfaticamente, uma crise de regulação do capitalismo enxergada por segmentos das classes proprietárias como decorrente, dentre outras coisas, da abertura do Estado a políticas redistributivas que penalizavam aquelas classes e por setores conservadores das classes médias, como ameaça à manutenção de seus padrões de vida, expôs a aversão desses últimos a projetos, ainda que tímidos, como foi o projeto varguista, de inclusão e promoção social e econômica dos trabalhadores. E mais, ainda, aspecto desse momento serendípico, os comunistas que se haviam oposto tenazmente a um governo visto por eles como vendido ao imperialismo americano e às forças feudais do mundo rural brasileiro, deram-se conta da adesão decidida do operariado à utopia varguista de inclusão na dinâmica política e social por meio da cidadania regulada.
No dia do suicídio, os comunistas se tornaram todos varguistas, desde criancinhas, e passaram a defender o legado da era Vargas daí por diante. Além disso, parcelas das elites políticas filiadas ao PSD, ao PTB e a poderosos partidos regionais, como é o caso do PSP paulista, se deram conta das políticas protecionistas e nacionalistas de Vargas e de seu projeto de consolidação do capitalismo no país, assentado numa burguesia nacional. Estou usando aqui a interpretação da Maria Vitória Benevides, no livro lá de 1989, sobre o PTB. E o sentimento difuso de deriva das classes médias nesse projeto nacionalista, voltado para a burguesia e o operariado, ganhou materialidade no espelho das massas, nas ruas, pranteando Vargas. Ou seja, ao dar um tiro no peito, Vargas permitiu que viessem à luz as entranhas da luta de classes da brasileira e nela o papel dos segmentos mais conservadores das classes médias. Ficava claro que eles haviam edificado a sua identidade em duas frentes. Olhando para cima e para os lados, buscaram construir mecanismos de manutenção de seus privilégios e de suas posições estatutárias, contando que o desenvolvimento econômico, controlado pelas elites capitalistas por elas apoiadas, garantisse seu padrão de vida e a seus filhos chances reais de mobilidade social. Olhando para baixo, viveram as tensões e o medo da potencial proletarização, medo que era tanto maior quanto menos graduada a posição de classe média, e quanto menos o governo conseguia controlar a inflação. Na oposição a Vargas, as duas frentes identitárias mostraram a ambiguidade e a instrumentalidade de sua relação com a democracia. Sem nenhuma identificação com o poder instituído, e encontrando na corrupção elemento moral que justificasse sua defesa da deposição de Vargas, apostaram na subversão das regras constitucionais e se perfilaram entre os que apoiaram a deposição do presidente pelos militares. Passo rapidamente ao presidente Bossa Nova. O desfecho traumático da campanha moralista de Lacerda, apoiada pela maioria da imprensa e por parcelas expressivas das classes médias, parece não ter abalado seu julgamento sobre o líder tombado, o morto, né? Menos ainda sobre seu legado político, ao menos não nos centros políticos, que era o caso do Rio de Janeiro, e econômico do Brasil, que era o caso de São Paulo. Pesquisa do Ibope de julho de 1955 sobre a intenção de voto nas eleições previstas para 3 de outubro, Juscelino Kubitschek, que se apresentou como herdeiro do legado varguista, tinha meros 10% da preferência dos eleitores das classes A e B no Rio de Janeiro, contra 26,5% de Juarez Távora, um tenente, né, e 25% de Adhemar de Barros, que tinha sido governador de São Paulo, prefeito de São Paulo. Juarez Távora tinha 47% das intenções de voto na classe A. Em São Paulo, a penetração de Juscelino na classe B era ainda menor, 6,5% contra 37% de Adhemar. Na classe A, ele perdia até mesmo para Plínio Salgado, outro tenente, né? Plínio Salgado, o velho integralista Plínio Salgado. 7,5% do Plínio Salgado contra 5% para Juscelino na classe A de renda de São Paulo. Tendência semelhante foi encontrada em Campinas, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, Taubaté e São Carlos, no interior paulista, sendo Adhemar de Barros o mais preferido, com Juscelino obtendo entre 5% e 10% das intenções de voto das classes B e A. Em Curitiba e Porto Alegre, ele perdia para Juarez Távora na classe B e A, né, por 31 a 25, 35 a 29, e na classe A, por arrasadores 50 a 33% e 63 a 18% no caso de Curitiba. Vale repetir que parte expressiva das classes médias, tal como concebidas nesse estudo, no livro, né, estava, de fato, também na classe A de renda, das pesquisas do Ibope. Posso falar sobre a minha classificação de classe depois, que tem uma pequena sobreposição com as classes de renda do Ibope. Eu faço muitas simulações sobre isso ao longo do livro, para mostrar que as classes médias, segundo a sua posição na divisão social do trabalho, estavam, de fato, distribuídas entre as classes A e B de renda. Os resultados oficiais das eleições, como se sabe, apontaram que apenas 13% dos paulistanos e 29% dos cariocas votaram em Juscelino. E além dessas duas, ele perdeu por larga margem também nas outras cidades mencionadas. A identificação pelo eleitorado de Juscelino como herdeiro do projeto varguista pode ser apreendida pela importante informação de que entre os que pretendiam votar nele em outubro de 55, em São Paulo, 75% afirmaram ter votado em Vargas em 1950. Mesma proporção encontrada em Curitiba, atingindo espantosos 95% em Porto Alegre. Estou dizendo que 95% das pessoas que diziam que iam votar em Juscelino tinham votado em Vargas
em 1950, isso em Porto Alegre. No Rio, a proporção foi de 64%, 63% em Belo Horizonte e assim por diante. Tudo indica, portanto, que o espectro de Vargas elegeu Juscelino Kubitschek, o que ajuda a explicar a rejeição da maioria das classes médias a ele nas cidades mais importantes do país, com exceção, obviamente, de Belo Horizonte, onde ele era muito popular. Isso não está na literatura sobre o período, não está na literatura sobre o Juscelino. O Juscelino sempre aparece como o presidente Bossa Nova, o presidente das classes médias, não sei o quê. As classes médias rejeitaram, né, pelo menos aonde o Ibope pesquisou, e rejeitaram fortemente o Juscelino. Ele foi eleito presidente com 35,7% dos votos dos brasileiros, apenas. Por causa disso, os militares tentaram impedir que ele tomasse posse, porque ele não chegou a ter maioria, etc. Ele perdeu para Adhemar de Barros em São Paulo, Distrito Federal, né, a cidade do Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas e Rondônia. Perdeu para Juarez Távora em 5 estados do Nordeste. Né, e apesar disso, o início do seu segundo ano de mandato foi marcado por expectativas positivas das classes médias. No Rio de Janeiro, onde ele fora derrotado na eleição, em janeiro de 1957, 40% da classe A e 60% da classe B, percentual semelhante da classe C, achavam que o governo de Juscelino era um governo dinâmico e faria grandes realizações. Isso no início do segundo ano de mandato. A maioria, por incrível que pareça, inclusive no Rio de Janeiro, era favorável à mudança da capital para Brasília, projeto modelar do desafio de avançar 50 anos em 5, mas poucos acreditavam que isso ocorreria ainda no mandato do presidente. Metade ou mais das classes A e B achavam que ele estava governando bem o país, mas 67% da classe A e 44% da B achavam que ele não conseguiria estabilizar o custo de vida, flagelo permanente de todas as classes e mais intensamente das classes médias que não tinham a sua renda indexada pelo salário mínimo. Eu não vou tratar disso aqui, mas o Juscelino, o período Juscelino foi o período de maior valor real do salário mínimo em toda a história do Brasil pós-salário mínimo. Traria esse gráfico aí, mas a gente não teremos tempo para isso. Apesar desse namoro inicial, o discurso desenvolvimentista e as políticas efetivamente praticadas de abertura ao investimento estrangeiro, que inauguraram o padrão de ordenamento da economia, com base no tripé composto pelo capital nacional voltado para a produção de bens-salário, o capital estatal destinado à infraestrutura, o capital estrangeiro dedicado à produção de bens de capital e de consumo durável, parecem ter demorado a cativar as classes médias. A inflação continuava a fustigar o padrão de vida de todos, e o sonho do Brasil Grande demorou a abrir os horizontes de expectativas de boa parte dos segmentos médios, que tinham razões materiais para serem cautelosos quanto ao futuro. Um dado importante e incrível, em agosto de 1957, por exemplo, então, já no terceiro ano, né, do mandato de Juscelino, a pesquisa do Ibope no Rio de Janeiro encontrou que 70% da classe A e 83% da classe B não tinham conseguido fazer nenhum tipo de economia nos 6 meses anteriores. Em São Paulo, as proporções foram 79 e 81, respectivamente. Ou seja, mesmo as classes A e B viviam, né, situação de penúria relativa, no sentido de não, uma grande maioria não tinha conseguido poupar nada nos últimos 6 meses. Não surpreende que 70% dessas classes considerassem a administração Juscelino, naquele momento, regular ou má, enquanto o governador paulista Jânio Quadros, por exemplo, tinha 56% de ótimo bom na classe A, em São Paulo, e 45% na classe B. No Rio, a administração Juscelino era julgada regular ou má por 62% dos cariocas da classe A e 51% da classe B. Esses segmentos das classes médias reticentes quanto ao governo eram bastante avessos à extensão do voto aos analfabetos. No momento da pesquisa que eu mencionei, estava em tramitação no Congresso Nacional uma emenda constitucional proposta pelo deputado Armando Falcão sobre a extensão do voto aos analfabetos. A UDN de Carlos Lacerda e a maioria dos partidos de oposição ao PSD de Falcão e Juscelino se postaram na trincheira contra a emenda constitucional, assim como o jornal o Globo, que, embora tenha publicado em suas páginas opiniões contrárias e favoráveis à reforma, com isso tentando parecer isento, militou intensamente contra ela, porque considerava, aspas, evidente que, se aprovada a concessão do direito de voto aos analfabetos, teremos um eleitorado fantasma de milhões de votantes pesando na balança política.
Em novembro de 1958, o mesmo jornal adiantou os argumentos de um estudo produzido por comissão de juristas do Instituto dos Advogados do Brasil, sob a manchete: o voto analfabeto viria interromper o processo de nossa legislação eleitoral. Fecho. Entre os argumentos transcritos estava o do advogado do IAB, Otto Gil. Cito: o analfabeto, não podendo ler o mínimo necessário para formar juízo seguro sobre os problemas que interessam ao país, sobre os problemas dos partidos e diretrizes dos candidatos aos postos eletivos, não está habilitado a fazer uma seleção criteriosa e indispensável. O Globo não estava sozinho. Na edição de 10 de novembro de 1957, a Folha da Manhã, paulista, em editorial na página 2, considerou insensata a extensão do voto aos analfabetos. Já o Correio da Manhã, no editorial de 11 de maio de 56, havia afirmado que numa democracia, cito, não convém escoimar e sim ampliar o número de cidadãos ativos. Mas, em agosto de 57, num outro editorial denominado Censura e Voto, publicado na página 6, se posicionou contra, pois, segundo o jornal, rádio e televisão estariam sob censura do governo JK, o que impediria que os analfabetos se informassem adequadamente. Vale marcar que o tema não tinha cores partidárias. Em todos os partidos havia pessoas contrárias e favoráveis à extensão do voto aos analfabetos. Otto Gil e a imprensa escrita expressavam opinião cara a parcelas expressivas das classes médias. 74% da classe A e 53% da classe B eram contrários ao voto dos analfabetos em setembro de 1957, no Rio de Janeiro. Estamos falando do centro político da nação, né, onde o debate era mais acalorado e onde a imprensa tinha um papel real de formação da opinião pública, que tinha poder de voto, de fato, que eram as classes médias letradas. Na classe B paulistana, 70% eram contrários, 74% na classe A, portanto mais do que no Rio de Janeiro. Essa opinião elitista e demofóbica, respaldada pelos principais órgãos de imprensa do país, as distinguia de forma clara da classe D, ou pobre inferior na definição do Ibope, a mais numerosa, na qual 37%, tanto no Rio quanto em São Paulo, apenas, né, em termos comparativos, eram contra o voto dos analfabetos. Ainda assim, se tratava de proporção muito alta, se considerarmos que nessa classe de renda, justamente, era nela que se encontrava a maioria dos brasileiros sem instrução. Isso pode ser um importante indicador de que a visão de mundo dos segmentos mais conservadores das classes médias, diuturnamente bombardeada no rádio, principal meio de informação das classes subalternas, se estava fazendo valer na esfera pública a ponto de convencer parcelas não desprezíveis dessas classes de que elas não tinham direito de votar. A construção da nova capital foi a menina dos olhos do governo JK. Prevista em seu plano de metas, elaborado sob orientação das ideias desenvolvimentistas e nacionalistas da CEPAL e do ISEB, Brasília mobilizou e galvanizou o sonho de Brasil grande e terminaria por mesmerizar as classes médias do país. Elas se viram e se reconheceram nesse espelho, e por todo o Brasil, inclusive no Rio, segundo as pesquisas do Ibope, as classes médias estavam majoritariamente entre os que julgavam que a capital deveria se mudar logo para lá. Christian Lynch, num texto de 2017, mostra com precisão e elegância que o projeto de transposição da capital era simplesmente demofóbico, autoritário e oligárquico, deixando claro que JK queria se livrar das pressões dos interesses organizados na complexa Rio de Janeiro de então, e muito particularmente da herança varguista que a presença incômoda de João Goulart na vice-presidência da República teimava em reiterar. E parcelas majoritárias das classes médias parecem ter apoiado esse movimento, como mostraram as muitas pesquisas do Ibope, que eu não vou listar aqui, mas estão no texto. Juscelino construiu Brasília com os olhos na eleição de 1965, quando pretendia retornar ao poder e a aposta parece ter sido, desse ponto de vista específico, acertada. Apesar da inflação sempre em alta e da fragilidade fiscal do Estado legada pela aventura planaltina, ele terminaria o seu mandato com 70% de avaliações ótimo e bom na classe B, 57% na classe A, 62% na classe C, portanto, alguma variação, mas altamente popular. O período JK foi o menos conturbado da República de 1946, ou a Quarta República, segundo a nomenclatura lá do Carone, do Edgar Carone. Nela, Maria Vitória Benevides viu desenvolvimento econômico com estabilidade política. Parte da estabilidade deve ser creditada ao apaziguamento dos segmentos mais conservadores das classes médias, que se reconheceram na aula de modernidade e progresso que envolveu o projeto desenvolvimentista ambiguamente nacionalista de JK.
O projeto era ambíguo porque, há um tempo, promoveu a industrialização acelerada por meio de políticas de atração de investimento direto externo nos setores de bens duráveis, enquanto o Estado investiu pesado em indústrias de base, sozinho ou em associação com capitais externos, sempre com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado por Vargas. Ou seja, o projeto varguista de fortalecimento da indústria, para dar ao Brasil autonomia e capacidade de levar adiante por si mesmo a acumulação capitalista, com isso reduzindo nossa dependência externa e fragilidade política, encontrou em JK tradução jamais imaginada pelo Vargas, já que baseado na forte atração de capital estrangeiro. Ao final do período, o Brasil havia mudado substancialmente, com o PIB industrial saindo de 25% do PIB total em 1950 para atingir mais de 33% em 1960, e o crescimento industrial jamais igualado até então, ou depois, né, e taxa média de crescimento do PIB de 8%, criou-se pela primeira vez a ilusão de que o país poderia deixar para trás o subdesenvolvimento e promover o bem-estar de todos, particularmente das classes médias, sem recorrer a medidas demagógicas. Entre aspas. Um dos indicadores da paz vigente no período foi o reduzido número de greves. Nos 5 anos do governo JK, a tese do Refor, lá de 1972, encontrou apenas 205 greves, sendo que 2/3 ocorreram nos anos inflacionários de 1959 e 60. No primeiro ano, a inflação chegou a 39%, em 59, né? E em 30% em 1960. Embora reduzida, a agitação grevista esteve longe de ser desimportante, obviamente. Apesar de impopular, o JK não transferiria votos suficientes para o não tão claro herdeiro de seu projeto político, Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato de seu partido. Nem este, nem Adhemar de Barros conseguiram fazer frente à avassaladora onda Jânio Quadros, que, como Vargas em 1950, teve perto de 50% dos votos válidos em 1960, tendo sido sufragado por quase 6 milhões de eleitores, um recorde até ali. Um pouco sobre Jânio Quadros e o moralismo das classes médias em chave popular. Jânio Quadros encarnou um personagem que surpreendentemente apelou aos sentidos das classes médias urbanas. O símbolo de sua campanha foi a vassoura, que varreria a corrupção para debaixo da história do país. Varre, varre, vassourinha, varre, varre, a bandalheira, era o jingle da campanha. Jânio Quadros inaugurou a primeira campanha eleitoral televisiva. O vídeo da propaganda eleitoral, de 21 segundos, tocou no ponto mais sensível dos brasileiros de então e, sobretudo, dos brasileiros de classe média, custo de vida. Nesse vídeo, um casal de classe média reclama à mesa de refeição do aumento do preço do leite. O marido encara a câmera e diz: o jeito é votar em Jânio. A campanha bombardeou sem trégua o jingle nas rádios de todo o país e, secundado pela grande aprovação de sua gestão no governo paulista nos 4 anos anteriores, Jânio atraiu o voto de parte substancial das classes médias, apesar de leituras da época que viam da persona criada pelo candidato uma forma de aproximação com a massa trabalhadora. A caspa falsa nos ternos baratos, o sanduíche de mortadela enfiado nos bolsos do paletó, sapatos vulcabrais de uso popular, os hábitos pretensamente simples, como o gosto da cachaça, sabe-se que ele tomava uísque, na verdade, né? E poucos brasileiros tomavam uísque, mas tinha o boato de que ele tomava cachaça, etc. Gostava de beber, mas uísque. Ao visar as classes populares, Jânio, com seu discurso moralista, parece ter atingido mais certeiramente as classes médias. Nas pesquisas pré-eleitorais do Ibope, em dezenas de cidades do país, Jânio vencia Lott e Barros quase sempre em todas as classes de renda, mas a sua vitória era, em geral, bem mais expressiva nas classes A e B. Em Porto Alegre, por exemplo, para passar alguns números, em julho de 1960, 60% da classe A disseram que votariam nele, assim como 41% da classe B, contra apenas 30% da classe C. As classes mais pobres preferiam, em geral, Adhemar de Barros. Em São Paulo, em agosto do mesmo ano, os mesmos 60% da classe B e 61% da classe A pretendiam votar nele. Isso é contra, né, uma leitura comum do Jânio Quadros, que teria conseguido vencer por fora das estruturas partidárias tradicionais por ter conseguido acesso ao voto popular. Na verdade, o voto popular foi mais para o Adhemar de Barros. Esses resultados não corroboram a conclusão de Michael Owensby, um historiador que escreveu um importante livro sobre classe média no Brasil, chamado Intimate Ironies,
em 1999, segundo a qual as classes médias tinham, nesse momento da história, generalizada desafeição pela política, é o termo que ele usa. O moralismo de parcelas expressivas dessas classes, na verdade, as tornava muito ativas na cena eleitoral, talvez para tentar afastar dela o fantasma do populismo corrupto representado, em sua avaliação, pela herança varguista. Os analfabetos não votavam, então o voto das classes médias tinha um peso real nas eleições. Vale notar também, né, que a adesão engajada de parcelas importantes, embora minoritárias dessas classes, ao projeto nacionalista e desenvolvimentista representado pela candidatura Lott, foi decisiva para os desdobramentos dessa eleição. Seu candidato a vice era João Goulart, e os votos recebidos por ele em função de sua chapa com Lott somaram-se parte dos votos, aos votos, né, recebidos por ele, somaram-se parte dos votos dos eleitores de Adhemar e também de Jânio, do que na campanha foi conhecido como voto Janjan. Jango foi eleito vice-presidente com 36% dos votos. Juscelino foi eleito com 35,7%. O Jango teve um pouquinho a mais do que o Juscelino. Jânio Quadros, sabe-se, renunciaria 8 meses depois, não vou tratar disso aqui, mas frustrando o seu eleitorado tendencialmente de classe média, e inaugurando a crise política que acabaria por desembocar no golpe militar de 1964. Entro então na última parte sobre as voltas, né, as classes médias às voltas com o espectro de Vargas. É sabido, e não vou detalhar, que os ministros militares de Jânio Quadros tentaram impedir que Goulart tomasse posse, pois ele representava e reivindicava para si a herança do projeto varguista, varrido do poder em 1954 por uma conspiração militar. Só lhe foi dada a posse depois de renhida resistência de Leonel Brizola, apoiado pelo 3º Exército no Rio Grande do Sul, e por forças populares e das classes médias, dentre elas a UNE, o que eu analiso longamente no capítulo seguinte do livro, e de apressada reforma constitucional que instituiu o parlamentarismo, com isso retirando do presidente o poder real de governar. A reforma previa, para inícios de 1965, um plebiscito para decidir sobre o sistema de governo, mas Jango conseguiu aprovar no Congresso sua antecipação para janeiro de 1963, quando o parlamentarismo foi derrotado nas urnas. A subida de João Goulart ao poder foi o segundo momento serendípico da República de 1946, no que respeita ao papel das classes médias em nossa dinâmica política. Em muitos sentidos, é como se os militares e as parcelas das classes médias que os apoiavam estivessem à espreita, vigilantes em relação ao incumbente da vez, Juscelino, Jânio e então Jango, para impedir que ele se desviasse da rota percebida por esses grupos como aceitável ou mesmo necessária para o progresso da nação. O espectro de Vargas, que elegera Juscelino, mas que parecera definitivamente exorcizado pelo governo ambiguamente nacionalista do Mineiro, estava de volta com Jango. E com ele, a polarização entre a herança de Vargas, agora radicalizada, e a oposição a ela seria levada ao paroxismo. Em termos muito sumários, o campo da herança varguista, de modo algum unívoco, reivindicava pelo menos 3 pilares da obra de Vargas. O nacionalismo, expresso na política externa independente, na afirmação dos valores da nacionalidade e na industrialização do Brasil. O correspondente projeto de desenvolvimento autóctone, ou nacional-desenvolvimentismo. E o liberalismo mitigado, surpreendentemente moderno, tendo em vista suas origens autoritárias e corporativistas, estou falando da cidadania regulada, que constitucionalizar os direitos sociais e do trabalho e considerar o Estado artífice central do desenvolvimento econômico, conferindo às classes subalternas assento no arranjo social daí resultante, incluindo o direito de voto dos analfabetos e, muito especialmente, a reforma agrária. É bom lembrar que o PTB, fundado por Vargas, para, nas palavras dele mesmo, servir de anteparo entre os sindicatos e os comunistas, defendia, enquanto partido, o direito de voto dos analfabetos, ainda que alguns dos seus membros fossem contrários. Mas esse não era o caso da reforma agrária, bem mais consensual no partido e na população como um todo. Na literatura tradicional sobre o período, esse projeto ganhou o nome de populismo, entre aspas, mas eu estou de acordo com os que propõem o conceito de trabalhismo como mais adequado. Faço uma longa discussão sobre isso no texto, não vou trazer isso agora, a gente pode falar sobre isso depois. De todo jeito, prefiro o trabalhismo porque nesse polo estavam setores da burguesia industrial, segmentos progressistas das classes médias, incluindo o baixo oficialato militar, intelectuais, estudantes universitários e outros menos visíveis na esfera pública. Estava também o operariado fabril e a baixa classe média proletarizada, a emergente liderança camponesa em luta pelos direitos do trabalho e pela revolução, né?
parte da imprensa fiel à democracia, como o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, Última Hora, etc. O campo do trabalhismo, embalado por uma ideologia que poderíamos denominar então de nacional-desenvolvimentismo, era bastante mais heterogêneo do que o denotado pelo conceito de populismo, e o PTB e o PSD, isso em menor medida, era a sua expressão partidária mais clara. No campo oposto, que tampouco era unívoco, estavam as múltiplas formas do liberalismo autoritário, que também conferia papel central ao Estado na condução da modernização, mas não era nacionalista nem desenvolvimentista e tinha nos subalternos o inimigo a conter. Estavam nessa aliança as burguesias financeira, comercial e agrária, os segmentos reacionários das classes médias, os diários associados de Assis Chateaubriand e parte da imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo, particularmente o Globo e o Estado de São Paulo, a maioria do oficialato militar das 3 Forças Armadas, parte das massas empobrecidas do campo da cidade, etc. Esse polo sempre esteve, para usar o nome do livro do Rodrigo Pato Samota, sempre esteve em guarda contra o perigo vermelho e tinha pouco apreço pela democracia. Dentre os partidos políticos nacionais, a União é uma expressão mais saliente desse núcleo político, mas parte do PSD também estava nisso. A polarização entre desenvolvimentistas, mais ou menos autoritários, e liberais, mais ou menos autoritários, se acirraria no decorrer do governo Jango. Embora tenha vencido sua primeira refrega no Congresso ao derrotar o parlamentarismo, Jango praticamente não conseguiria governar. Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes, em seu importante livro sobre o golpe de 64, publicado em 2014, contestaram a tese de Vanderlei Guilherme dos Santos, segundo a qual o seu governo viveu um processo típico de paralisia decisória, mas o argumento não é convincente. Boa parte do que Jango conseguiu aprovar no Congresso foram decretos presidenciais, e mesmo assim, em alguns casos, ele precisou voltar atrás, e não projetos de lei. Temas importantes como regulação da remessa de lucros, lei de diretrizes e base da educação, 13º salário para trabalhadores do setor privado, a criação da Eletrobras e a constituição da SUDENE e da Superintendência de Política Agrária, SUPRA, que ele depois faria ser a executora da sua reforma agrária, que não aconteceu. Todos esses projetos são de 1962. Portanto, sobre o parlamentarismo, logo sobre o governo dos primeiros ministros, Tancredo Neves, depois Machado da Rocha e, por fim, Ernest de Lima. Os próprios autores, Ângela e Jorge Ferreira, quando tratam das medidas aprovadas em 61, as veem como políticas de Tancredo Neves, portanto, do parlamentarismo.